Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Rogamos à espiritualidade superior que estejam em cada lar, tratando, medicando e equilibrando a todos nós, com sua força, sua coragem e a paz de Deus. Então, hoje, meus irmãos, o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 6, Cristo Consolador. Nós vamos tratar do jugo leve do Consolador prometido. Então, vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, o que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espírito vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário.
O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres. Se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Bom, meus irmãos, aqui, então, começando aqui do jugo leve. O que é jugo? Jugo é estar sob o domínio de alguém, que nesse caso aqui se trata de Jesus, já que Jesus fala: aceitem o meu jugo. Estar sobre o domínio de Jesus, na pessoa de Jesus. Lá no finalzinho, ele fala: porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que significa essas duas expressões? No Evangelho aqui, nós vamos ver, estudando, que a expressão meu jugo é suave trata da observação do seu Evangelho. E esse jugo é suave principalmente para quem acredita na vida futura. E em relação ao fardo leve que ele fala, que meu fardo é leve, pois consiste em praticar o amor e a caridade. O que teria de mais leve do que isto? Estas palavras só poderiam ter sido pronunciadas por Jesus. Ele pede que aceitemos a aprender com ele os ensinamentos de praticar o amor e a caridade. E através desses ensinamentos, nós vamos conseguir nos libertar dos nossos sofrimentos. Porque o que são os nossos sofrimentos, meus irmãos? Os nossos sofrimentos são causados pelos nossos próprios erros. São consequências dos nossos erros. E a partir do momento que transgredimos as leis de Deus, nós pagamos por isso. Porque existe uma lei chamada lei de causa e efeito, que é justamente quando a gente faz o mal, a gente recebe o mal, e quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Aí Kardec fala no comentário ali que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos encontram sua consolação na fé que possuímos no futuro, ou seja, na vida espiritual. E se temos essa certeza, a gente consegue suportar todas as provas, dores e sofrimentos de uma forma mais resignada, porque sabemos que passando por tudo isso aqui na face da terra, como uma fé forte, resignada, sem se lamentar, sem se revoltar contra Deus, no mundo espiritual nós vamos conseguir ter a paz de espírito e ser feliz, porque quitamos as nossas dívidas. Porque os nossos sofrimentos são causados pelas nossas dívidas. E a justiça de Deus é muito correta e muito rígida também. Rígida no sentido de não passar a mão na cabeça de ninguém. Aqui se faz, aqui se paga. É exatamente. Tudo que nós fizermos para os nossos semelhantes, nós vamos ter que responder por isso. Seja bom ou ruim. O que fizemos, pagamos. E Jesus nos convida a, junto com Ele, aceitar o seu jugo, ou seja, estar sobre o domínio dele e aprender através dos seus ensinamentos como viver e ser feliz de verdade.
porque o mundo, a Terra, aqui estarmos encarnados é tão importante, porque aqui é que nós vamos aprender a verdadeira felicidade. Nós vamos quitar os nossos débitos aqui. E aí, só assim nós encontraremos a verdadeira e duradoura e eterna felicidade que todos nós buscamos. A gente pode, aqui na matéria, ter momentos felizes, desde que não nos liguemos às coisas passageiras, perecíveis, porque na verdade são tudo ilusões. A gente sabe que apenas vivenciando a lei de Deus, praticando o amor e a caridade, a gente consegue ser feliz eternamente. Então este é o convite de Jesus, o jugo leve, que significa o auxílio concedido por Deus para nos conduzir ao caminho da verdadeira liberdade e felicidade. Não se refere a uma imposição, subjugação, como erroneamente foi interpretado no passado, mas como um caminho através dos ensinamentos de Jesus, este ser dócil, amável, humilde, a encontrar o descanso e o repouso que precisamos e a verdadeira felicidade para a nossa alma. Agora falando do Cristo Consolador, meus irmãos? O Cristo Consolador é uma feliz expressão utilizada por Kardec para indicar que todas as misérias, como foi falado no início, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, imagina, isso é um dos grandes pesares aqui da matéria, a separação dos entes queridos, Tudo isso encontra consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. A expressão tem como referência estes ensinamentos de Jesus que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Espiritismo é entendido como sendo o Consolador prometido por Jesus, porque chama os homens à observância da lei. Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque ele fala sem figura, sem alegoria. Ele tira aquele véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Porque naquela época que Jesus esteve na Terra, aquele povo não estava preparado para saber tudo. Então, por isso, ele prometeu o Consolador prometido. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O papel de Jesus não foi de um simples legislador, moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que havia anunciado, o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar os homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, que não devemos nos apegar a esta vida aqui, e sim no reino dos céus. Vem ensinar que o caminho que conduz a esse reino, os meios de nos reconciliarmos com Deus, que estava tão distante. Mas ele não disse tudo. Limitou-se, respeitando ao entendimento daquela época. Muitos pontos ele deixou sem falar, apenas lançou o germe da verdade.
porque naquela época eles não podiam compreender tudo isso. Então ele não falou tudo, mas em termos mais ou menos explícitos para compreender o sentido oculto das palavras suas. E para entender essas palavras, aquelas parábolas, era necessário novas ideias, novos conhecimentos que lhe trouxessem a chave. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Porque senão é que nem querer ensinar física quântica para uma criança que não sabe nem escrever direito. Não tem lógica. Então Jesus, com todo respeito à humanidade daquela época, sabia exatamente o que ele podia deixar e o que viria depois. Tudo a seu tempo. Contudo, para compreendermos integralmente a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá-la. Precisamos de uma chave, e esta chave é a doutrina espírita. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus, a porta, Kardec, a chave, como afirma Emmanuel. Assim, Kardec conclui ali no finalzinho que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação para a fé e para a felicidade. Por isso, meus irmãos, a vida é linda e vale a pena ser vivida cada segundo. E todas as dificuldades que passamos na vida, nós trazemos para a nossa vida. Em algum momento da nossa existência, seja nesta ou num passado longínquo, nós plantamos essa sementinha da dor. E hoje, mais maduros e prontos para compreendê-la, é que nós vamos colher. Nós só colhemos as nossas dores quando o nosso espírito já está maduro para isto. Para que não aconteça a revolta, para que não aconteça a perda e desta oportunidade de corrigir as faltas. Então, tudo a seu tempo. E Jesus sabia disto, porque é um emissário de Deus, o nosso Pai. Então, meus irmãos, nos ligando a esta espiritualidade divina, pedindo que tenhamos força na nossa caminhada, por mais difícil que seja, que todas as pedras que passarmos, nós consigamos tirá-las e que seja suave, que não haja revolta, que não haja desespero, nada disto. Que a paz de Deus esteja conosco sempre, que a força, que a coragem, e que tenhamos em mente sempre que somos espíritos imortais, que a nossa vida não acaba nunca. Depois de sermos criados, nós somos espíritos imortais. Então, tudo o que passamos na vida é para o nosso crescimento, para um dia sermos espíritos iluminados. Então agradecemos a espiritualidade superior e pedimos ainda por este momento que estamos vivendo, por todos os sofredores, por todas as pessoas doentes, necessitadas do corpo e do espírito. Pedimos por todos os trabalhadores que estão na frente desta batalha contra esse vírus, que sejam envolvidos por fluidos de luz, de paz, de coragem, que não haja revolta,
que haja o entendimento, principalmente para todos nós, porque através desse vírus, Deus nos manda uma grande mensagem ao desapego das coisas materiais e o equilíbrio com o espiritual. Então, meus irmãos, tenham todos uma ótima noite, que a nossa aguinha que está nos nossos lares receba o remedinho adequado para as nossas necessidades do corpo e do espírito, que possamos ter muitos momentos como esse e que Deus e Jesus sejam nossos eternos companheiros para a dor e para as alegrias. E que assim seja.